Olha só, neste sábado, 5 de junho, se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Eu convidei a Matiza Rigobert Lima, que é a pessoa que eu conheço em Mococa. Eu acho que eu a conheço de muitos anos, uma das primeiras ativistas nesse sentido. Que eu me lembro, assim, era a Matiza e o grupo Olho d'Água, né? Timbó no começo. Timbó no começo, exato. Lá em 1990. Então, Matiza, seja bem-vinda, muito obrigada. Então, corrigindo, era Matiza, o Timbó, depois veio o Olho d'Água, que você também acabou participando. Não, é mais hoje a Cidade Verde, que é o grupo que eu participo hoje. E hoje é o Cidade Verde. O Timbó, quantos anos atrás? O Timbó foi na década de 1990. Nós atuamos, eu acho que mais de 10 anos, né? Nós atuamos na criação daquele parque lá da Coab 2, que é o São Francisco. Verdade. Nós fizemos reflorestamento naquela área. O grupo fazia muita campanha na época da seca. Para plantar árvores. Por causa também das queimadas nas escolas. Ia para as escolas fazer debates sobre isso, né? Sobre a questão da água, né? Naquela época eles diziam os ecochatos, e agora todo mundo vê por que era importante, né? Então, e a gente, antes disso até, a gente participou de um plantio na Expoan. No comecinho da Expoan, era um outro grupo que a gente tinha, que era um grupo de preservação de meio ambiente e patrimônio histórico, que era anterior ao Timbó até. Que seria um braço do Condepate? Não, não era governamental. Nada a ver. Agora, Matiza, o que te levou a ser ativista no meio ambiente? Eu acho que eu sempre tive uma ligação forte, né, com o meio ambiente, desde a infância, muita ligação com a natureza, e depois fui fazer arquitetura. A arquitetura é uma formação muito ampla. Humanizada, né? Dentro da arquitetura eu me apaixonei pelo paisagismo, porque lá dentro eu assisti uma vez uma palestra de um agrônomo maravilhoso do IAC de Campinas falando sobre as árvores brasileiras, que as árvores brasileiras não são divulgadas, que as nossas cidades não têm quase que vegetação. Hoje mudou muito esse quadro, mas no meu tempo de faculdade, 35 anos atrás, a gente só tinha livros estrangeiros de jardinagem, de paisagismo. Era livro com plantas da Europa. E depois dessa palestra que eu assisti sobre as árvores brasileiras, me abriu muito a mente sobre o paisagismo, que foi aí que eu me fixei, eu me formei e fui ficar nessa área que era a área específica que eu adorava, né? Eu lembro que vocês trouxeram até o Fábio Feldman para o Mococa uma vez. Foi, a gente trouxe muito palestras. E depois eu fui fazer pós-graduação em gestão ambiental em Guaxupé. Então eu fiz depois. Você só caminho, esse foi o teu caminho mais trilhado, né? Ficou nesse caminho. E o patrimônio histórico, que sempre foi minha paixão também, né? Então eu fiquei nesse meio ambiente, patrimônio, cultura. E tem a ver um com o outro, com certeza. Com todos tem a ver, né? Matiza, você acha que nós temos motivos para comemorar? Para celebrar nesse dia 5 de junho de 2021? Eu não gosto de ficar chorando as pitangas, não, sabe? Certo. Inclusive eu não gosto de ficar falando o meu tempo, que era o meu tempo. É muito saudosismo, né? Eu acho bom agora que a gente está vivo, está com a oportunidade de trabalhar, de fazer coisas, né? Eu vejo o Grupo Cidade Verde em Mococa, que é um potencial muito grande, é um grupo de voluntários que planta árvores na cidade, que está transformando o ambiente urbano na Mococa, né? Eu vejo, claro, que em termos gerais a humanidade tem perdido muito, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre o plástico, como que o plástico já invadiu os oceanos, as águas. Né? Meu coração até dói. E o plástico já está nas nossas células, são nanopartículas de plástico que a gente já tem dentro de nós, né? Então, nós somos o meio ambiente, o ser humano é o meio ambiente. Não existe aquela coisa, porque tem gente que joga o lixo na rua da frente como se ele tivesse ficado livre do lixo. Não existe isso. A gente é tudo junto, né? Nós somos uma coisa só. O planeta é 97% de água, sendo que 3% desses 97% apenas é água potável, né? Que ainda estão no subsolo, que ainda estão nas geleiras, água doce, né? E o nosso corpo também é feito na maioria de água.
Eu acho que a gente é o meio ambiente, nós não podemos nos separar e achar que nós somos outra coisa, né? Atualmente, como que está? Tem o trabalho de vocês local, né? Eu queria que você falasse um pouco no geral o que você acha e depois você falar um pouco do teu trabalho, o trabalho que vocês desenvolvem em Mococa. O trabalho do Cidade Verde, eu atuo até pouco ali, porque eu dou mais que uma consultoria em alguns aspectos de escolhas de espécies, alguma praça que vai reformar, eu vou lá e entro com meu conhecimento em paisagismo, em que plantas são importantes. A gente está mais num apoio do grupo, né? Adequadas também, né? Porque tem o pessoal que é o que vamos ver mesmo, né? Que põe a mão na massa. Que põe a mão na massa, e eu às vezes entro num plantio, mas é pouco. Em termos de planeta, eu gostaria de falar especialmente da água, porque nós já temos aí uma previsão de que vai ser uma seca violenta, essa seca agora. E é uma seca próxima? Nós já entramos na estação da seca, né? E não é só a questão da água, é a questão da eletricidade também. Então parece que vai ter uma crise hídrica muito forte que vem vindo aí, junto com a crise energética. Faz sentido, porque eu recebi um release da Companhia Luz e Força, Santa Cruz, já orientando como economizar energia, como fazer daqui para frente. Eu acho que é uma campanha que tem que entrar urgente, de pesada, porque vai ser grave o que vai acontecer agora. Eu fui esses dias na beira do Rio Canoas e vi que ele já está bem baixo, e nós estamos só começando na estação. Então, tem algumas ações que nós, como cidadão, nós podemos fazer. Nós podemos, enquanto lava o cabelo, desliga a água do chuveiro, depois liga. Quando estiver escovando o dente, fecha a torneira. Lava a louça, você primeiro ensaboa tudo, depois enxágua. Usa a água do enxágue da máquina. Tem muita coisa. Reciclar os materiais na nossa casa, né? A gente pode fazer muito, a gente acha que não, mas cada célula da sociedade, que é uma pessoa, se ela multiplicar isso, ela vai transformar a sociedade. E o que você me diz do meio ambiente e da agricultura, que tem sido um embate, né? Mais que debate, tem sido um embate. Qual é a sua opinião? A agricultura brasileira, por muito tempo, ela vem sendo chamada de destruidora de meio ambiente. Grande vilã. A grande vilã. E isso é um erro muito grande, que esses dias eu peguei uns dados da Embrapa Territorial, dando todos os dados de que, ao contrário, os imóveis rurais, eles preservam no Brasil e não destroem. Tem uma quantia grande de território brasileiro preservado pelos imóveis rurais, pelos parques, né, nacionais, estaduais, municipais, pelas reservas que são de âmbito público, né, federal, estadual e municipal, mas a propriedade rural, as leis ambientais mudaram muito de um tempo para cá. E foi feito agora, esses anos atrás, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que mapeou essa preservação. Mapeou no estado de São Paulo, se você procurar em Embrapa Territorial, você vai ver os mapas e as estatísticas dessa preservação. Que são boas. Que são boa notícia. Porque é uma agricultura que ocupa no Brasil, no território brasileiro, 7% do território só. E é uma atividade que traz muito dinheiro para o país, que eleva o PIB do país, que traz divisas, que é altamente produtiva e ambientalmente sustentável, sim, porque ela ocupa uma parte pequena do território. E com o desenvolvimento da agricultura e dos recursos e tudo, eles podem produzir mais em menos território. Então não precisa desmatar mais e avançar tanto nos parques, nas áreas, e produzir com uma área menor. Então tem mais efetividade e mais eficiência a agricultura brasileira. E isso é reconhecido mundialmente. A própria NASA fez ultimamente uma imagem planetária mostrando essa eficiência. Então existe aí alguma coisa muito política, muito tendenciosa de dizer. Inclusive quando a gente vê aqui Mococa mesmo, né, trazendo para cá,
Vamos começar agora a seca. A gente falou das queimadas no dia desse, que a culpa cai no agricultor. As queimadas é como se o agricultor tivesse posto fogo. Mentira, ele não vai colocar fogo na sua propriedade, ele não vai atirar no próprio pé, né? Então são coisas que precisam, são paradigmas que precisam ser mudados. Ser quebrados. Se você fosse fazer uma campanha hoje, você faria essa das queimadas ou faria a primeira da água? Da água urgente. Da água urgente. A água é em primeiro lugar, né? A gente às vezes vê as pessoas lavando calçada, isso devia ter uma multa altíssima, eu acho. Assim, se a gente tivesse uma fiscalização municipal, alguma coisa efetiva, né? Até o próprio cidadão que tivesse um disque denúncia, que o próprio cidadão pudesse denunciar, porque isso é uma aberração, você usar um recurso que seja de todo mundo, e especialmente dentro da pandemia, que nós estamos vivendo momentos dramáticos no mundo, né? Não podemos passar mais essa ainda, né? E as pessoas estão ficando mais dentro de casa, estão gastando mais água, e você lava a calçada não sente sede, a calçada não precisa de água. Agora, te perguntar, e as árvores? Eu vejo, certa vez eu li, não sei se eu estou equivocada, de que nem as árvores precisam jogar água nessa época, porque é natural que ela seque, ou não, tem que jogar água na árvore? Nas plantas. As plantas adultas não, né? Não precisa. Agora, a gente precisa evitar fazer grandes plantios nessa época, né? Os plantios maiores. Mas as que já estão plantadas? Não, elas têm uma reserva. E, inclusive, elas mais adultas, elas buscam água mais longe, mais profundo. Que bacana isso, é interessante. Então, aquelas árvores mais antigas que tem na calçada, a gente pode deixar quietinha lá? Pode deixar quietinha, E eu morro de dó, tem hora. Não, a gente tem que fazer, por exemplo, guardar a água da chuva. É super interessante, né? Que se faça isso. Encher de balde, né? Mas jogar fora, porque senão vem uma mosquito da dengue. Eu fiz na minha casa. Tudo tem um tempo, né? Eu fiz na minha casa um regulamento de água de telhado com caixas d'água, mas elas são cobertas e tudo. E é pouco, meu reservatório é pequeno. É interessante quando pode fazer bem grande, né? Para você ter vários meses dentro da seca com água. E bacana que eu sei de empresas em Mococa que elas reusam a água. A Inca, eu sei, a Masa, eu sei que também faz isso. Várias empresas. Isso é importante também, né? E cada vez mais vai ser praticado, porque você tem tecnologia para isso também, né? Para poder limpar essa água, filtrar e voltar na linha de produção, né? Dia desse pediu para ajudar numa campanha. A campanha era para ajudar o Cidade Verde na questão de praticar o que precisa ser feito. Por exemplo, o Cidade Verde precisa cortar as calçadas para fazer os plantios. E isso tudo tem custo, né? Certo. E o grupo precisa de ajuda, de gente apoiando nesse sentido. E quem faz parte do grupo, se a gente quiser ajudar? O contato é você? Tem outras pessoas? Pode falar comigo e a gente passa para o grupo a ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Nós temos alguns voluntários, mas na hora de fazer algumas coisas práticas, o corte das calçadas é importante também. Isso precisa de dinheiro para pagar quem vai fazer, né? Agora eu vou lançar um desafio, agora está chegando o Dia dos Namorados, né? O que você acha? Você que é ambientalista, o que a gente podia fazer que fosse politicamente correto, que a gente preservasse e conseguisse fazer um mimo assim para as pessoas? Dar de presente uma árvore para plantar junto, o namorado e a namorada. Para ver se o namoro dura tanto que a árvore cresce. Isso, faz uma... É legal isso. Ou o filho que nasce, né? Quando nasce uma criança, dá uma árvore, planta também, o casal plantar junto é bonito. Bonito isso. E onde que eles arrumariam a árvore? É simbólico. O Olho d'Água costuma doar árvores, né? Ou então nas floriculturas. Qual árvore você acha que seria interessante nesse momento? Eu acho que o ipê é maravilhoso, né? O ipê amarelo, o ipê rosa, que o rosa significa o amor. Gente, eu lancei isso aqui, juro, veio na minha cabeça agora, um estalo. E olha que ideia genial, hein? Vocês se darem árvores e plantarem para mostrar o tanto que o amor está fortificado, né? Sim, é bonito. Fortalece, bonito. Gostei. Porque o Burle Marx falava que o jardim é uma medida da vida, é a medida da vida, né? Então você planta o jardim, você vai crescendo junto com ele vai contando a tua história. Verdade. O tanto que você viveu para poder ver aquela planta. E tem gente que planta sem pensar que vai ver, né? Planta para os filhos, planta para os outros. Tem gente que está bem velho, nem vai ver, nem vai comer aquela fruta, mas alguém vai. Então, se a gente está comendo, usufruindo de alguma árvore hoje, é porque alguém pensou nisso antes. E essa pessoa não está mais aqui,
Eu não tenho quintal, não tenho chácara, mas na frente da minha casa eu tenho algumas plantas. A moreira, né? A Matisa faz parte dessa história, inclusive. No meu terraço eu tenho uma barreira de uva. E também tem aquele do ferro. O jardim vertical. E nossa, gente, me dá até alegria, assim, de saber que aquilo ali tudo é parreiras, os resedados. Eu tenho 3 frutas ali, a amora, a pitanga e a acerola. E eu fico ali, eu vejo as pessoas passando, pegando, tudo isso tem um significado, beleza, né? É uma beleza. E eu acho que com a pandemia, as pessoas mais dentro de casa, o jardim ele ganhou um valor outro significado maior. Eu, por exemplo, na minha sala, as plantas de dentro de casa aumentaram 4 vezes mais nesse período, né? Então as pessoas precisam dessa relação com a planta para melhorar a sua vida, para melhorar a sua saúde mental, emocional, e a planta tem tudo a ver com isso, né? Tá certo. Obrigada, Mati. É sempre muito bom conversar com você. Obrigada eu. Agora com você, Michele.